E aí, pessoal, me ouvindo bem? Boa noite, tudo bom? Já estão vendo a minha tela? Beleza. Vamos dar um tempinho só, uns 5 minutinhos. Vamos começar com o pessoal aí. Primeira parte. Show. E aí, pessoal, tudo bem? Viu? Quem tá aí, pode me dizer, vocês já baixaram a plataforma? Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar para a gente começar com o pessoal que está aí? Ou, Fábio, já deu para, vamos dizer assim, ela tá igual o que a gente está usando aqui, Moisés? A U tá igual? Ah, você não baixou, beleza. Então tá bom, tranquilo. Se alguém tiver aí que baixou, por favor, depois me fala se tá ok. E algum de vocês tem dificuldade, se eu vou tirar esse fio aqui, se eu mostrar qualquer gráfico aqui, ó, azul, deixa eu pôr no 60 que vai ficar melhor. Azul, CVC, Petrobras, Ambev. Vocês têm dificuldade de enxergar topos e fundos? Aonde é um fundo, aonde é um topo? Se puderem me falar, daí eu já vou ajudar também. Ou não, você consegue identificar aqui onde é um topo, onde é um fundo, normal? Mesmo olhando o meu gráfico, deixa eu ver se eu vou afastar mais aqui. Afastando mais dá para tirar. Deixa eu aproveitar e tirar esse grid aqui de divisão dos dias. Grid. Deixa eu aplicar para você. Acho que esse branco vai ficar pior. Tá, porque o que eu estou perguntando? Eu estou pensando de passar uma ferramenta para vocês que eu uso para quando o pessoal está começando, eu uso bastante essa ferramenta para a gente identificar topos e fundos. Eu acho que eu falei isso naquele vídeo de instalação da plataforma, mas eu quero deixar isso registrado novamente, a gente colocar, porque daí às vezes vai ser mais prático de analisar. Porque, ó, vamos lá, quem está aí, dá para ver de duas maneiras, tá? Dá para ver aqui, ó. Aqui em cima, na barra de ferramentas, nós temos esse gráfico, essa parte escrita automático. Boa, boa. Nós já vamos ver isso, Raul, já direitinho aqui. Não tem quantidade. Mas, ó, esse gráfico automático, se quiser, por exemplo, Fábio, eu estou na dúvida para saber onde é um fundo aqui. Quantos candles precisa ter e tal. É simples. Coloca, muda de automático para gráfico em linha. Acabou. Pode pegar a ferramenta aqui da lateral, ó, essa quarta chamada resistência, e colocar aqui, ó, em qualquer lugar que ele fizer esse Vzinho de fundo ou esse Vzinho de topo. Pronto. Quando você voltar, clica de novo ali para o automático, você vai identificar que é um topo ou um fundo. Beleza? Por quê? Porque não tem uma quantidade. Para lateralização, para aquela acumulação que a gente fala, deixa eu pegar só um negócio aqui. Deixa eu acho que eu não coloquei, rapaz. Para aquela acumulação que a gente fala, igual você perguntou, aí eu preciso ter preciso ter dois toques, entendeu? Por exemplo, nessa região aqui, ó, se eu considerar a parte de baixo, dessa parte aqui, eu tenho só um topo. Aí eu ajustaria para cá, para encaixar dois toques. Tá? Quanto maior a distância desse toque 1 e toque 2, quanto maior a distância entre eles, mais forte é a resistência que a gente está vendo. Resistência é toda essa região que o mercado faz um toque, né, que o mercado faz um topo, como se fosse, aí ele se torna resistência. O preço está abaixo, quando o preço vai tentar passar essa região, essa linha superior é chamada de resistência. Quando o mercado está caindo e ele tem um fundo anterior aqui, essa linha que o mercado vai testar ela é chamada de suporte. Tá? A gente normalmente usa bem pouco ela, eu, né, no meu operacional uso bem pouco ela, mas a gente tem
um cenário tipo, com Fibonacci que dá para ter uma confirmação maior sobre ela, mas não tem quantidade. Agora, outra forma é a gente vir aqui, ó, em indicadores e colocar esse cara aqui, ó, mais indicadores e procurar detector de topos e fundos. Por quê? Aí, Raul, ele vai fazer a seguinte análise. Ele vai fazer tipo uma contagem de quantos candles positivo ele tem em sequência para marcar um topo ou um fundo. Então, ó, eu vou pôr aqui, né, detector de topo fundo, selecionei, eu quero em cima do gráfico da azul. Eu vou em inserir e dou fechar. Ele fica essa linha, tá vendo? Você clica na linha, dá um clique duplo, muda períodos. Esse períodos, o parâmetro é o seguinte, ele está contando que a cada 2 candles positivo, se tiver 2 negativos, ele marca aquele último candle positivo como topo. Se tiver 2 candles positivo em sequência, ele marca a mínima do positivo como fundo. Aí se ele começar a subir, a maior máxima dessa sequência positiva é marcada quando tem 2 candles negativos em sequência. Quando eu mudo para 3, ele só muda a contagem para 3 candles. Então, eu vou pôr aqui do lado só para você ver, ó. 2 candles. Apliquei. Ele dá essa sequência aqui, ó. 2 candles positivos, ele dá esse topo. Se eu mudo para 3, ele considera que toda essa perna é uma tendência. Ele desconsidera essa parte que é uma correção para cair mais. É uma correção porque não dá a sequência que ele precisa de 3 candles, um fechando acima do outro. Esse aqui, ele abriu abaixo e fechou positivo, mas ele não está numa sequência positiva. Tipo, abriu acima desse, entendeu? Seria 1, 2, 3 candles. Um abrindo e fechando acima do outro. Esse, ele abriu abaixo e fechou acima, mas dentro desse candle aqui. Por isso não contou. Tranquilo? Deu para entender essa parte? Aí, eu coloco ela sempre assim, ó, período 3, parágrafo diário ou 60, e eu vou aqui, ó, em opções de desenho. Eu não gosto muito dessa linha porque ela atrapalha. Eu desabilito ela e coloco desenhar rótulo. Vou em aparência e mudo, pelo fundo tá aqui cinza, eu mudo para um fundo escuro, preto, por exemplo. Aí, olha o que acontece. Dou aplicar, ok. Ao invés de ficar linha, ele marca T de topo e F de fundo. Perfeito? Agora a gente tem denominado topos e fundos toda vez que o mercado, automaticamente a plataforma faz isso, mas toda vez que o mercado fizer um zigue-zague, você vai saber, qualquer tempo gráfico, topo e fundo. Vou no semanal. Tá vendo que aqui, ó, nessa queda inteira, ele não marcou fundo ainda e não marcou topo? Aqui para trás ele marcou, ó, topo, fundo, tá? Então, fala, Ti, boa noite. Então, todas as pernas aqui, todos os movimentos, tem essa ferramenta topo e fundo para a gente acertar ou ajustar. Beleza? Tranquilo todo mundo? Boa noite, Timóteo. Viu? Eu estava só falando dessa ferramenta aqui, ó. Detector desse indicador, tá? Indicadores, mais indicadores. Detector de topo e fundo. Esse aqui, ó. Você vai adicionar aqui em cima do gráfico e dar o inserir. Tá? É esse cara aqui, ó. Ele vai abrir, propriedade de detector, vai estar em nível 2, vai mudar para 3. Na opção de desenho, você vai desenhar rótulo. Dá para fazer isso, gente, tanto na plataforma computador, quanto no celular, tá? Porque às vezes a gente tem no começo dificuldade para encontrar topos e fundos. Beleza? A nossa é voltada bem para essa parte de gestão de risco, tá? Que eu falei até que eu ia mostrar. A primeira parte vai ser voltada para isso. E a segunda parte, a gente vai colocar essa questão de operacional, tá? Alguns ajustes operacionais que a gente vai fazer, de entrada, de sinais, olhando as médias e tal, analisando algumas ferramentas que a gente vai somar aqui hoje, tá? Mas essa parte de detector, por que eu acho ela legal? Hoje, não sei se vocês viram, mas quando o Wellington mandou lá no grupo a pergunta, que ele falou, poxa, o Ibov está só subindo e tal, o que eu fiquei atento? Lembra que a gente olhou algumas ações na terça e o movimento que me chamou a atenção foi o movimento
do mercado do Ibov fazer a perna de alta, a correção e tentar romper aquele topo. Olha lá, como a plataforma já indicou o topo para a gente. Tentar romper esse topo aqui, ó. E o mercado passou dia 7, 8 e 9, vai terça, quarta e quinta, e não fechou, exatamente, não rompeu acima. Isso, para mim, o que demonstra? Até a hora que ele mandou, realmente, o mercado estava, eu coloquei até no gráfico de 15 minutos, ó, ele me mandou às 11h15 lá no grupo, 11 horas. O mercado abriu aqui e estava com 1,80% de alta. Estava, tipo, só subindo. Só que olha o resultado. Ele fechou com queda de 1,20. Por quê? Por isso que eu falo, eu não gosto de acelerar a compra pelo seguinte, olha que interessante. O mercado está subindo, só que ele não está com força para subir. Exemplo, a gente vai ver isso aqui, ó. Tem a projeção de Fibonacci, que a gente tem o zigue-zague que a gente falou, né? Topo e fundo, topo e fundo. Quando o mercado faz um fundo, ele faz um topo. Beleza, fez uma tendência. Começou a desenhar um movimento de zigue-zague. Quando ele vem e faz esse outro fundo aqui, você pode projetar Fibonacci, que é essa ferramenta aqui, ó, preço Fibonacci, colocando, se for de baixo para cima, você coloca o zero embaixo, no fundo, e coloca o 61,8 aqui, ó, essa projeção, essa primeira linha, no topo que o mercado romper. No caso que ele vai romper, que é esse aqui, ó, que ele rompeu. Só que eu não posso pôr essa ferramenta ainda para projetar que o preço, se passar, tem alvo na faixa de 89 mil pontos. Mas ele ainda não rompeu. Se ele ainda não rompeu, eu não posso, de maneira nenhuma, entrar comprado aqui. Porque ele pode pegar minha ordem e ir lá embaixo, testar essa região, porque ele não tem força, e até mesmo chegar nessa região aqui embaixo, para depois decidir se ele vai subir. Então, para que eu vou arriscar entrar aqui hoje? Ah, mas eu estou pensando no longo prazo. Beleza, mas não se apressem. Se a tendência não está clara, não se apressem. Não seria risco vender. Eu vendi no tempo gráfico menor hoje, o Ibov. Eu vendi pelos 5 minutos, porque eu já tinha visto esse movimento, ele não foi. Eu fiz uma venda aqui, nessa região, fiz uma segunda venda aqui, quando ele fez esse fundo aqui, e fiz uma terceira venda quando ele rompeu essa linha de fundo aqui, ó. Vamos dizer, essa linha aqui, eu vou colocar, deixa eu tirar isso aqui, que eu vou pôr uma linha, vai ficar melhor. Ele rompeu essa região de fundo. Ou seja, por que eu vendi? Porque o meu risco, sinal do mercado, tá, era que o seguinte, imaginem que isso aqui foi um movimento, isso aqui foi uma correção, essa segunda correção aqui. Só que o que acontece? O foguete que era para subir aqui, rápido, ele não tem combustível suficiente. Por quê? O volume está abaixo das médias. Se a gente está abaixo da média, né? Se a gente olhar, tem volume? Tem. Mas reparem, quando o mercado está em tendência mesmo, os volumes são estrondosos. Independente, se eu voltar aqui o gráfico para trás, lá, quando o mercado estava subindo, ó, quando o mercado está subindo, o volume é fenomenal. Mesmo na correção, você vê volume, mas na tendência o mercado por si só, ele tem volume comprador acima da média. Tá? Aí faz a correção, beleza, entra volume, o mercado não rompe, estica, ó, volume, o mercado vai embora. Ele ficou com baixo volume aqui, mas não andou, né, não andou muito, começou a subir. Quando passou esse topo aqui, sem volume ainda, o mercado deu uma lateralizada e entrou volume para confirmar o rompimento desse topo. Ó. A mesma coisa que ele está fazendo nessa faixa. Ainda não tem volume. Seria risco vender aqui? Calculado, não seria risco. É mais provável você vender aqui do que você comprar. Tá?
Por quê? Porque até essa média aqui embaixo, ó, nós estamos falando de 5% de queda. Você poderia pegar esse movimento. Dependendo do risco, você colocar um risco aqui em cima, nós estamos falando de perder 4 para ganhar 5, 5,5, um risco de 1 para 1, vai, vamos arredondar? Ok. No caso da minha operação, que eu fiz nos 5 minutos, eu day trade, eu entrei e saí hoje. Tá? Só que assim, aí que eu falei, que é um dos detalhes que eu vou falar, né? Eu falei no grupo lá, é melhor você ir comprando a favor da tendência, por quê? Quando eu fiz a primeira compra, meu preço estava aqui em 79 mil. Quando eu fiz a segunda compra, meu preço desceu para 79.120. Estava aqui no 79.180. Quando eu fiz a terceira, 79.000, 78.900 ou 79.010. Quando eu fiz a quarta venda, meu preço médio ficou aqui, ó, 78.900. Eu saí nessa região. Eu saí com uma média de pontos de 800 pontos, né, de 1% de queda numa ação, em questão de 20, 30 minutos. Fala, meu tio, boa noite. Por que que eu fiz isso? Porque, é igual você falou, o risco aqui para mim estava muito melhor pensando em venda do que pensando em compra. Porque o mercado tentou subir, o foguete acabou o combustível, e é aquele movimento que eu costumo falar. Ó, olha a força dessa barra. O mercado foi e estourou. Aqui ainda é 7 de abril. Ó. O mercado foi e estourou. Vai andar. Aí ele veio, tá corrigindo, corrigindo. Tentou subir? Não teve força. Tentou subir? Não teve força. Hoje ele fez a mesma coisa. Se a gente pegar um gráfico de 5 minutos, ele fez esse pancadão logo que abriu, esticou, voltou, corrigiu forte. Aí veio uma notícia, eu não lembro qual era, o mercado bum, bateu lá nos 80 mil pontos. A partir do momento que ele bateu lá, o que aconteceu? Ele não teve força. Estava subindo 1,60, deu 1,70, 1,80, olha lá, 2%. Só que aconteceu o combustível no meio do caminho acabou. Aí a gravidade fez isso aqui, ó. Tá? E a gente, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo do dólar. O dólar, olha que interessante. O dólar do dia 7, que a bolsa subiu, o dólar só caiu. Ou seja, a correlação dólar versus índice, elas são opostas. Se o dólar sobe, a bolsa cai. Se o dólar cai, a bolsa sobe. As ações em si sobem, a maioria. O índice Bovespa sobe e o dólar cai. O índice Bovespa cai e o dólar sobe. É sempre essa balança, tá? Contrária, os dois. Só que no dólar hoje, ele caiu forte. Quando o índice estava subindo, quando a bolsa, né, o índice, o próprio Ibovespa estava subindo, as ações estavam subindo, eu estava de olho no dólar. Quando o dólar ameaçou querer subir, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender o índice e ações, porque o mercado vai cair. Se o dólar vai subir, a balança vai virar e eu vou pegar essa queda. Se eu tivesse ficado até o final, tinha dado 2% de queda, tipo, de lucro, em uma hora. Tá? Então, por isso que eu vou entrar nesse tópico da gestão de não comprar agora. Por quê? Se você comprar na tendência certa aqui, a gente vai comprar aqui, vamos dizer assim, vamos pensar que tem um candle positivo aqui. Aqui no 78 mil, depois ele vai dar uma outra compra aqui pra gente. Depois vai ter mais um candle, ele vai dar uma outra compra. Vamos pensar, vou comprar de 100 em 100 ações. Quando eu perceber, eu estou com 10, 12, 13%, só que ao invés de eu estar com, vamos por 100 ações, a cada candle positivo eu fico comprando mais 100. E eu estou com 10 dias o mercado, tipo, 5 dias o mercado só subiu. Então eu estou com 500 ações, o meu preço está aqui embaixo ainda, e o mercado já está aqui em cima, nos 90 mil pontos, meu preço está aqui nos 80, eu estou ganhando 10, 12%, só que ao invés de eu estar ganhando só com 100 ações, eu estou ganhando com 500 ações. E o meu risco já foi calculado, porque agora o meu stop, que era prejuízo, de, tipo assim, eu posso perder 3%, mas eu estou ganhando 12%. O preço já está lá em cima ganhando 12% e eu posso pôr meu stop, por exemplo, com 5% de lucro, garantido. Se o mercado cair, ele me tira com 5% de lucro e eu não perco mais nessa operação ou nessa ação. Tá? Isso é uma das coisas que mais a gente tem que estudar para fazer, tem que planejar para fazer, porque é quando o mercado vai dar dinheiro grande para a gente, ele vai dar bons retornos.
quando você percebe que o mercado está numa tendência e você vai, é chamado de piramidar. Você vai aumentando os seus lotes, as suas ações, comprando mais, só que o mercado está em tendência de compra. Então, está subindo, ele está subindo. Aí você vai pegar isso aqui, ó. Vamos fazer uma ideia. Vou pôr no gráfico semanal por causa da visão do gráfico aqui, ó. Vamos pensar que no semanal, vamos lá, vou até usar mais o negócio. Numa tendência de alta, quem comprou lá em 2016, a cada mês, a cada nova tendência de alta, o mercado fez esse movimento, igual ele fez agora, ó. Vamos lá, de novo, igualzinho ele fez agora. Não deu topo aqui, mas ele fez esse movimento e fez essa correção, ó. Fez esse fundo, esticou, voltou, rompeu. Ó, aqui ele vai bugar um pouquinho o volume por causa que quanto maior o tempo aqui foi aumentando o volume, mas até então o volume é acima da média. Você foi lá e comprou um lote. Tá? Próximo candle de volume, você foi lá e comprou mais um lote. Não, aqui. Mais um candle de volume, você foi e comprou mais um lote. Isso, vamos pensar que você está comprando praticamente mês sim, mês não. Você está fazendo uma compra aí a cada 2, 3 meses. Olha que interessante. Mais um candle de volume, que é esse aqui, esse aqui. Você comprou. Aí ele veio e caiu, ok? Você fala, nossa, Fábio, caiu, e agora? Só que você fez uma compra aqui no 57 mil e uma compra aqui no 65. Vou arredondar, 57 mais 65, se a gente dividir por 2, o seu preço médio está nos 61 mil pontos. Se você pegar os 61 mil pontos, mais essa terceira compra que você fez no 71 divide por 2. Seu preço médio subiu para 66 mil pontos. O mercado subiu lá para os 85, mais 85 divide por 2. Ele botou o seu preço médio lá nos 75 mil pontos. Tá? Aqui, depois eu vou explicar, eu não aumentaria a minha exposição, porque se vocês repararem, o preço está longe, está muito afastado da média. 30% afastado da média. Eu preferiria pegar esse movimento ou esse cara aqui, ó. Comprar no mesmo, tá vendo que é no mesmo lugar quase? Fábio, mas é um pouquinho mais caro. Mas olha aqui, eu tive que aguentar 18% de queda, o mercado caindo e eu comprado. E ele pegou o meu preço médio, que estava no 75. Eu estou negativo aqui de toda essa pernada de alta. Por que eu corro esse risco? Não corro. Eu prefiro comprar aqui, meu preço médio vai vir para o mesmo lugar, mesma região. Só que agora eu vou estar com 1, 2, 3, 4 compras e meu preço está aqui embaixo. E o meu stop, vou pôr esse quadrado, estaria aqui embaixo, nesse fundo. Se eu quisesse. Se eu quisesse já pôr meu stop no 0 a 0, né, no lucro, eu já colocava meu stop no fundo dessa barra aqui. Ó. Tá dando para entender, pessoal? Estou falando muito rápido ou tá confuso? Por favor, me falem. Beleza. Então, qual que é a vantagem disso? Tá? Vou tirar esse fio aqui para a gente facilitar. Qual que é a vantagem disso? Eu vou tirar esse aqui. O preço está lá, 86 mil pontos, quarta compra. Aqui também está afastado da média. Vou esperar. Não deu mais compra, porque aqui, por Fibonacci, 120 mil pontos era alvo já. Então, dificilmente você compraria. Mas vamos pensar que a partir deste ponto, vou pegar esse último aqui, o mercado subiu. Você pode estar subindo o seu stop. Finalizou o ano aqui, ó, 2020, 2019. Você falou, não, vou manter meu stop no último fundo aqui, no último candle positivo. Pronto. Se o mercado me estopar, eu saio da operação. Só que toda essa perna de subida, se você comprou, igual eu mostrei, e no meio do caminho, nas correções, você foi realizando lucros, por exemplo, eu comprei 100, 200, 300, 400. Na hora que eu fui comprar o 400, eu comprei mais 100, só que eu vendi na hora que fez essa barra de reversão, eu vendi 100. Mesmo assim, eu vou estar positivo, porque ele vai desconsiderar essa primeira compra minha. Meu preço médio vai ficar mais
mais baixo porque eu realizei um lucro. Então, toda vez que eu fizer um movimento de comprar a favor da tendência, e aí estou comprado em 100, 200, 300, chegou aqui, eu realizei um lucro, né? Eu saí de 200 ações. Ao invés do meu preço médio estar lá no 75, como eu realizei metade das ações que eu tinha, meu preço médio voltou para os 58, 60. Lá para os 61, que era a minha média anterior. Se eu comprar mais, ele vai subir de novo. Mas dependendo o quanto eu comprar, ele vai subir para 68. Ou seja, ele vai estar melhor. Então, o que isso mostra para a gente? Quando o mercado está em tendência forte, você compra bastante e aproveita esse movimento. Quando o mercado não está em tendência, você não faz nada. Por quê? Para evitar comprar numa hora errada e passar esse tipo de calor aqui, ó. Ou quem comprou no início do ano, porque olhou o ano passado, né? Olhou 2019 e falou assim, não, mas 2019 foi estouro, né? Aqui. Quem comprou no início do ano aqui, ó, arrebentou, né? Lucrou 20% no ano. Retorno fantástico. Vou comprar aqui no início de 2020 porque vai ser igual. Faz 3 anos que o mercado só sobe, aí ele, bum, 50% de prejuízo. Tá? Essa narrativa foi para trazer vocês aqui, que é a nossa gestão. Tá? Como a gente vai montar uma carteira de investimento, como que a gente vai diversificar. Eu criei um cenário aqui, ó, de 3 níveis. Tá? Todo mundo trabalha com isso, algumas corretoras até com 4. O que é esse cenário? Eu coloquei aqui aprendizado, para a gente entender o seguinte, eu não quero ganhar dinheiro aqui, ó, no nível 1. Eu quero aprender a comprar, a vender, sem deixar o capital financeiro, emocional, abalar o que eu estou fazendo, entendeu? Ficar naquela coisa de tipo, putz, eu vou perder, nossa, não posso perder. Não, agora é hora de aprender, botar o pé na água, tá? Depois, eu tenho o nível moderado, que é a hora de você acumular capital, tá? Para na hora de você ir para o agressivo, aqui eu coloquei um agressivo, aqui para você ter uma renda maior vindo da renda variável, ter uma disposição maior vindo da renda variável, só que aqui você já está no nível de distribuição. O que seria esse nível de distribuição? O aprendizado você não ganha dinheiro. Aqui você já aprendeu, você acumula patrimônio. E aqui, no nível agressivo, vamos dizer assim, você tem mais chance de ir para a renda variável, você já tem um capital suficiente que te permite lucrar, viver desses lucros de dividendos, viver de rendimentos dos seus investimentos que você acumulou no nível moderado. Tá? Fabio, eu posso ter esse risco aqui, ter esse nível de distribuição, mas com um nível conservador, com o grau conservador? Pode. Aí você vai fazer um ajuste aqui, ó. Você vai fazer o ajuste aqui para você entender se eu quero tomar mais risco, comprar mais ações, fundos de investimento ou não. Eu quero ficar aqui, ó, deixar a maioria na renda fixa. Eu vou colocar aqui 70% na renda fixa. Tá? Vou colocar aqui tudo, vou colocar 55% no tesouro, tá? E não vou ter reserva não. Reserva de ouro, essas coisas não vou ter não. Vamos ver, você assim, não vou ter, vai, aqui dá 9%. Pronto, 9%, acabou. Mas a minha maior parte dos 50 mil, da metade da renda, eu vou ter aqui. Ah, não quero ter essa parte. Eu quero fazer aqui 70% renda fixa e 30% renda variável. Pronto. Tá? Por que eu cheguei nesse nível? Por que eu quero que vocês, vamos dizer assim, essa planilha, se vocês tiverem interesse, eu disponibilizo para vocês, tá? Só me falar, eu tenho e-mail de vocês, eu mando isso aqui, tá? Mas por que eu quero fazer isso para finalizar essa primeira parte da aula? Olha, eu vou dar um cenário de uma pessoa que colocou 100% da renda, e isso é sério, tá? Aconteceu porque é uma pessoa que é minha aluna,
e ela seguiu a orientação de um banco. Tá? Ela colocou 100% da renda dela na renda variável. 100%. Aí ela não colocou em ações, tá? Ela não colocou em day trade, ela colocou 100% em fundos de investimento. Tá? Agora eu vou dizer para vocês, a maioria dos fundos de investimentos chegaram a cair de 60% a 80% em março. Ela perdeu 90 mil reais porque ela pediu resgate. Ela perdeu aproximadamente 90 mil reais dos 150 mil que ela tinha. Tá? A carteira dela pulverizou. Ela tinha um fundo chamado Alaska Black, não sei se vocês conhecem, mas é um fundo de ações, é muito bom, mas ele é muito agressivo. Ele é muito bom quando ganha, mas ele também é pancada quando perde. E isso mostra que se a gente tivesse, olha só, ela perdeu 90 mil, tá? Vamos voltar e vamos modificar a carteira em 50%. Vamos voltar aqui. Tá? Vamos pensar em 50%. Tá? O mesmo risco de perder 90, ela teria perdido. Vai. 0. Vamos colocar aqui 100%, porque ele não teve nada. Tá? E vamos mudar o valor lá. 150 mil. Ela teria perdido 60 mil reais. Beleza? É muito? É. Só que aqui, eu tô falando dela ter colocado... Perdão, fiz uma besteira. Pera. Não, aqui tá certo. Eu falei besteira. Deixa eu voltar. É aqui só que é para mudar. Numa carteira diversificada, ela teria perdido, desculpa, 32 mil reais. Sendo que ela teria em ações também, e ações caiu uma média de 40%, fundo de investimento caiu uma média de 80%, mas ela só teria 12 mil alocado lá, e fundo imobiliário, que também caiu uma faixa de 60%, ela teria perdido 7 mil reais. Mas o total de perda dela teria sido 32 mil reais. Para quem perdeu 90, ele tinha perdido 1/3 do valor. E seria isso, um pouquinho mais, aí daria um pouquinho mais de 20%, 20, 22%. Deu para entender? Isso, gente, em qualquer nível, tá? Isso aqui vale para os 5 mil, isso aqui vale para 2 mil, isso aqui vale para 10 mil, isso aqui vale para 20 mil. Aí, por que eu quero que vocês identifiquem isso? Porque esse risco que vocês vão colocar aqui, vocês vão estudar, vai mostrar para vocês qual o tamanho do risco que eu quero tomar. Tipo, eu vou ser agressivo ou eu vou ser conservador? Eu prefiro ser uma lebre, que é rápida, ou eu prefiro ir construindo tartaruguinha? Tijolinho por tijolinho, devagarzinho, mas eu estou pensando no longo prazo, 5, 10 anos. É isso que eu estou imaginando. Não é uma coisa de curto prazo. Aqui o agressivo é o cara que está buscando curto prazo. Só que esse curto prazo tem risco. E ele, às vezes, não quer correr esse risco. Só que ele só descobre quando acontece igual essa moça. Você perde uma paulada por não saber como diversificar e como montar uma carteira de investimento. Tá? Como diversificar e controlar o risco, que a gente vai entender isso, que assim, 90% dos operadores de banco, dessas coisas, eles trabalham com esse risco já calculado, e aí o banco fala para ele assim, ó, eu te dou 2 milhões, mas você só pode perder 10%. Ah, mas não dá. Esquece. Se você perder 10%, 10 horas da manhã, na primeira compra que você fez errada, ou 4 da tarde, não importa. Você pode ligar para o presidente da República, o banco não libera. Por quê? Porque você vai comprar emocionalmente. E o pior erro do trade, o pior erro que a gente pode ter, tá, é comprar para o emocional.
Por isso que o aporte mensalmente e proteja a sua carteira. Todo mês, se você puder, vai lá, coloca mais um tijolinho lá na sua conta. Independente do seu resultado aqui e do seu retorno aqui. Tá? E você distribui. Vai ser 70%, 50% para renda fixa, 50% para renda variável. No aprendizado, eu estou exposto mais na renda variável do que na renda fixa. Aqui eu estou falando de day trade, né, no caso, e ações. Fabio, eu não quero isso, eu quero uma exposição 50-50. Então você vai para esse nível normal, sem problema nenhum. E aí nele você vai diversificar. Não vou fazer day trade. Eu vou pôr uma parte em ações. Eu não vou pôr em fundo de investimento. Só vou trabalhar com ações. Acabou. Vocês vão montando uma carteira. Por quê? Agora que o mercado... Eu vou ver se eu acho aqui, pessoal. Deixa eu só mudar. Mas... Agora que o mercado está forte, eu já achei corretoras vendendo CDB, que é títulos de renda fixa, tá? Não faz parte do curso, mas só para finalizar essa primeira etapa. CDB com taxas de 10% ao ano, até de 12% ao ano eu achei. Ou seja, você tem um dinheiro rendendo para você numa renda fixa com 1% ao mês, tá? Sendo que você não vai ter risco nenhum, você vai deixar lá, vai ficar 1 ano, 2, 5, rendendo 1% todo o mês, durante 60 meses. Acabou. Por que acontece isso? Porque a renda variável agora, ela está com muita volatilidade e o pessoal fica com medo de arriscar aqui. Aí aonde o pessoal vai? Vamos para a renda fixa. A renda fixa começa a pagar mais juros para a gente poder emprestar dinheiro para o banco, que isso que é o que o CDB faz. Beleza? Deu para entender essa primeira parte da aula, pessoal? Eu vou, para não cortar aí, tá faltando 2 minutos, eu vou encerrar essa primeira parte. A gente começa a segunda falando da principal agora, do principal ajuste que a gente vai fazer nas operações. Beleza? Deu para entender? Aí a gente já entra nas dúvidas também dessa parte, mas eu vou adicionar uma média aqui para facilitar a gente ter um sinal a mais, e a minha intenção é que a gente comece a executar algumas coisas aqui e vamos traçar algumas dúvidas que pode surgir aí com vocês. Beleza? Eu vou encerrar então, 5 minutinhos, só o tempo de ele renderizar o vídeo aqui, rapidinho, né? De gravar o vídeo. E aí eu já abro a live lá e mando no grupo. Beleza? Dá tempo de um café ou de uma água. Abraço, já volto.